Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente também vai se encontrar por aqui. Esse também vai ser um meio de diálogo com vocês, tá bom? E a gente vai, por meio desses vídeos no YouTube, bom, a princípio será no YouTube, a gente vai então conversar sobre as tarefas que a gente tem feito lá no Google Sala de Aula e continuar, né, nessa tentativa de pensar sobre os livros que a gente tem lido, sobre os exercícios que a gente está propondo para vocês. Então essa é a ideia, tá bom? É que a gente continue pensando e que essa seja mais uma ferramenta para isso, tá bom? Olha só, entendam, quero que vocês entendam, né? Que esse vídeo e que o intuito desses vídeos não são aulas, tá bom? Não quero que vocês entendam que são aulas, né? Daqui a pouco a gente pensa, porque o professor Marcos está dando aula na internet, ou os professores do CF18 estão dando algumas aulas, né? Aqui dentro do Google Sala de Aula. E embora tenha esse nome, Sala de Aula, não é uma aula, né? E aí, mais uma vez, esse vídeo, a ideia dele ou enfim, dos vídeos que a gente vai produzir para vocês, é muito mais uma ideia de gerar um diálogo, né, a partir das leituras que nós estamos feito. Não quer dizer que as aulas que a gente faz na escola, que são desenvolvidas na escola, não são aulas que promovem ou que pensem, né, ou que possam pensar o diálogo. Não é isso. A ideia é que eu quero que por meio desse vídeo a gente possa muito mais dialogar, conversar sobre as leituras que fizemos, que estamos fazendo, e gerar outros questionamentos e por aí vai, tá bom? Não estou aqui com conteúdo para compartilhar, né, com vocês. Eu quero muito mais uma vez, pensar sobre as nossas leituras e ajudar nos exercícios que a gente já está fazendo. Muitos de vocês aí, né, alguns alunos, já estão se propondo a fazer, já deram esse retorno aí pra gente, tá bom? Então entendam que aqui, né, onde nós estamos, não é uma aula, tá bom? Vamos entender dessa maneira. Professor, é obrigatório estar assistindo? É obrigatório estar fazendo as atividades? É obrigatório estar lendo lá os livros que vocês estão falando pelo Instagram e por aí vai? Não é obrigatório, né? Pensem que nós estamos no momento de quarentena, né? Nós estamos vivendo agora um evento histórico. Daqui a pouco isso e tudo que a gente está vivendo vai estar no livro de história, por exemplo, a gente vai estar repensando sobre isso durante os anos que vão se seguir. Acho que toda a nossa existência já vai ser discutida a partir do que a gente está vivendo, né? Daqui para frente. Então a nossa obrigatoriedade, ou seja, nós somos obrigados agora é a ficar em casa, né? Se nós podemos ficar em casa, até porque as nossas aulas foram suspensas, a ideia é que a gente esteja em casa, isso é obrigatório, né? Então a gente precisa estar em casa. O que vier além disso, né, é algo que vem como bônus, vamos colocar dessa maneira, né? Ou seja, se eu posso então estudar, eu vou estudar, se eu vou ler o livro, eu vou ler o livro, enfim, não é obrigatório, tá bom? O que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, é ajudando vocês a estabelecer uma rotina de estudo, uma rotina de aprendizagem, tá bom? Essa é a ideia, tá bom? E claro que você só tem a ganhar, porque o que você aprende agora, o que você lê agora, te ajuda lá na frente, por aí vai, tá bom? Então não confundam esse momento com aquilo que está acontecendo, né? De acordo com o direcionamento da própria Secretaria de Educação, que é as aulas pela televisão, pela TV Justiça, quer dizer, e também pelo YouTube, enfim. São aulas que estão acontecendo e se você tem condição de assistir, assista, se esforce, estude, tá bom? Aqui é mais uma ferramenta, é mais um lugar onde você também pode aprender. Essa ferramenta, que é essa que eu tô falando com vocês, é uma estratégia do CEF18, né? Onde nós podemos aqui nos aproximar de certa forma, enquanto, né, professores e alunos, e a gente pode conversar sobre o que nós estamos propondo para vocês, ok? Vamos lá. Falamos sobre o Pequeno Príncipe, que foi a nossa segunda leitura, né? Desde quando começou o nosso clube literário. Lemos Os Três Mosqueteiros, O Pequeno Príncipe, O Diário de Anne Frank, e agora nós teremos um quarto, né? Que depois você vai até acompanhar lá no nosso Instagram. Enfim, então cada semana uma leitura e um diálogo, uma discussão sobre esse livro, né? Sobre essa obra, né? Que é uma obra, a gente tem percebido que são obras, né? Na verdade,
que são muito importantes dentro da literatura mundial, enfim, né? Dentro das histórias aí que são contadas ao longo das gerações, né? E aí a gente vai propor, a gente tem proposto para vocês exercícios que estão dialogando com essas leituras. Então é importante que vocês leiam, que vocês se esforcem para ler, tá bom? Bom, falamos sobre O Pequeno Príncipe, né? Que é um livro muito importante, escrito na década de 40, né? Ou seja, até a primeira, uma das perguntas que aparecem lá pra gente, né? Quando o livro foi escrito, quem escreveu e por aí vai, né? Sabemos então, né? Se a gente faz uma pesquisa rápida, uma pesquisa biográfica, ou seja, uma pesquisa que tem a ver com a vida de um autor ou de um artista e por aí vai, né? Uma pesquisa biográfica tem a ver com a vida de alguém, né? E aí se eu pesquiso essa biografia de uma pessoa, de um artista e por aí vai, eu vou saber o ano que ele nasceu, onde ele viveu e tal, né? Então, se eu faço uma rápida pesquisa, eu vou saber que o autor deste livro, né, embora a gente perceba numa informação lá pela capa do livro e por aí vai, né? E a gente vai, né, identificando isso ao longo da nossa leitura. O autor é Antoine de Saint-Exupéry, né? Bom, eu estou me atrevendo até a falar em francês aqui, ele é francês. É, e ele escreveu essa obra lá nos Estados Unidos, enquanto ele esteve no período de Segunda Guerra Mundial. Ele esteve por 2 anos nos Estados Unidos. E ele então escreveu essa obra enquanto ele esteve por lá, né? Ou seja, mais uma vez, embora ele tenha vivido nos Estados Unidos nesse período, ele obviamente continua sendo francês, né? A nacionalidade dele é francesa, e ele escreveu esse livro no ano de o ano foi publicado no ano de 1943, ou seja, foi escrito no século passado, né? Se a gente para perceber que hoje nós estamos nos anos 2000, né? Ou seja, anos 2000, né? É uma questão de interpretação aí, né? Rapidinho a gente consegue identificar isso. Se estamos nos anos 2000 e se esse é o século 21 e o século tem a ver com o intervalo de 100 em 100 anos, né? De 100 e 100 anos, e a década de 10 e 10 anos, então uma das perguntas lá que aparece pra gente, qual é o século que o livro foi escrito, né? O ano, então, tem a ver com os anos de 1900, né? 1943. Ou seja, dos anos 1900 tem a ver com o século passado. Se esse é o século 21, o século passado é o século 20, não é? Se eu falo do ano de 1943, eu estou falando de um intervalo específico, ou seja, a década de 40. Então, o livro foi escrito e foi publicado nos anos 40, ou na década de 40, no século 20, não é? Essa é uma das questões que aparecem aí pra gente pensar, né? Quando eu falo dos personagens, eu vou apresentar quais são os personagens da história, quais são suas características e por aí vai, né? E também a gente se depara com o tema principal da história, né? O tema principal da história, acho que cada um aí, né? Como se trata de uma história que traz muitos significados, muitas interpretações, a gente acaba também tendo uma resposta muito pessoal, de certo modo. Mas o que é muito forte no livro é a questão da própria amizade, né? E o Pequeno Príncipe é um personagem que ensina muito aquele personagem que também estava ali no deserto, né? Aquele aviador que se vê perdido no deserto, né? E eu considero, para mim, aí já é uma resposta quase que pessoal, é uma questão ou é uma história que vai nos falar muito sobre o autoconhecimento, né? O deserto é um lugar, né? Ou é uma figura que aparece em várias culturas, né? Ou seja, as pessoas entendem o deserto como um lugar de provação, um lugar onde as pessoas vão aprender alguma coisa, né? Algumas religiões até atribuem ao deserto a um lugar de aprendizado também, né? E aí a gente traz isso para nossa vida e o livro também ele traz essa aproximação com a vida das pessoas, ou seja, é como se o autor ou talvez o narrador ele pudesse aprender algo daquele deserto e o Pequeno Príncipe está ali para ensinar isso para ele, alguns ensinamentos para ele, né? E um dos ensinamentos é a amizade, que é talvez uma das questões mais fortes do livro, né? Quando ele também fala da raposa e por aí vai, né? Por falar nisso, a gente tem um trecho do livro que a gente se depara. Deixa eu abrir aqui a minha versão para a gente poder continuar. Enfim, a gente tem um trecho do livro, né? Em que o Pequeno Príncipe ele se depara
com a raposa. Ele encontra a raposa e o Pequeno Príncipe fala, você é muito bonita, né? E aí ele quer se aproximar da raposa e ela trata ali de uma questão muito importante que vai aparecer durante muito, né, no livro, assim. Ele fala da questão do cativar, né? Eu quero que você me cative, eu quero que você tenha afinidade comigo. E é a partir disso, então, que a gente começa a discutir sobre as outras questões, né? Depois do texto que aparece, que eu não vou ler para vocês, mas vocês aí leram, diz assim, uma das primeiras questões aí que a gente apresenta, né? A gente quer saber, né, e é importante que a gente desenvolva isso, quais são os significados de cativar e rito, né, que são questões ou palavras que são apontadas pela raposa e que são muito importantes para a gente entender a que fim o livro se destina, ou melhor dizendo, que ensinamento que ele quer gerar para nós aí, né? Então, primeiramente, a gente percebe que que o Pequeno Príncipe quer se aproximar da raposa e a raposa fala, olha, você primeiro precisa me cativar, né? E o cativar aí, ele está muito mais relacionado a uma questão de aproximação, de identificação. Ou seja, você trazer para perto alguma coisa, seja uma pessoa, ou enfim, alguma coisa, né? Que você tenha afinidade, que você cuide, que você zele por aquilo de certa maneira, né? E o cativar dentro do texto tem mais ou menos esse sentido. Da mesma forma, quando ele fala de rito, a raposa fala de rito, é muito mais uma ideia relacionada a algo que acontece cotidianamente, acontece sempre, né? E aí o rito também, mais uma vez, ele está muito relacionado a práticas religiosas, a cerimônias religiosas, quando a gente fala, né, aquela palavrinha ritual, ou seja, é uma prática que se repete. Da mesma forma como a raposa fala para o Pequeno Príncipe, olha, me cativa, me olhe, me observe, esteja comigo, ou seja, ele quer que isso se repita por várias vezes até que a raposa se sinta confiante a se aproximar do Pequeno Príncipe, por aí vai, né? Então, cativar e rito tem esses sentidos ao longo do texto aí, tá bom? Então, leiam com atenção para a gente poder refletir sobre isso, tá bom? E aí a gente tem aí uma pesquisa onde você vai procurar no dicionário sinônimos, né? Então vamos pensar, o que são sinônimos? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado que cativar e rito, né? Ou seja, entendam que sinônimo, quando eu quero pesquisar, eu quero entender sobre sinônimo, eu estou querendo dizer aquilo que tem um significado semelhante, igual. Agora, antônimo é aquilo que é oposto, né? Qual é o antônimo de cativar? Eu quero saber, então, que isso é aquilo ou uma ideia que é oposta ao sentido de cativar, né? Então, sinônimo e antônimo, eles são questões opostas. Um está muito mais ligado àquilo que é semelhante e outro está ligado àquilo que se difere, àquilo que é diferente, àquilo que é oposto, tá bom? Então, entendam, porque isso a gente vai se deparar dentro dos diversos conhecimentos que a gente se propõe a estudar e por aí vai, né? E aí a gente vai depois, né, trazer algumas palavras que são próximas, né, do nosso dia a dia, né? Acho que ritual a gente fala mais do que rito, né? Por exemplo, cativar a gente fala muito mais numa questão de talvez de empatia, né? Uma palavra que a gente acaba usando no nosso cotidiano, enfim, né? Então você vai identificar no seu cotidiano palavras que você percebe que vão aparecer aí, que estão relacionadas ao que a gente está falando aqui, tá bom? E aí outras questões aí que vão surgindo aí pra gente pensar. Deixa eu encontrar aqui. Bom, e aí, né, outra questão aí, na questão de número 3, né? A gente tem, depois que o texto aparece, né, a gente tem lá a primeira questão de número 1, já vai falar de questões muito mais estruturais do livro, quem é o autor, os personagens, enfim, né, de certo modo, conhecendo o livro, e a gente vai então nos aprofundar depois, e aí sim aparece novamente a questão de número 3, onde a raposa fala para o Pequeno Príncipe, olha, o que é preciso para cativar um amigo, né? E aí, então, a raposa diz para o Pequeno Príncipe, olha, é algo que você chega com cuidado, que você chega aos poucos, você muito mais observa do que fala, e aí tem até uma questão também que a gente vai falar sobre isso,
né? Então são questões que a raposa mostra para o Pequeno Príncipe, que está no texto, e a gente vai então mostrar agora de fato o que acontece. O que é para a raposa tão importante de modo que ela possa ser cativada pelo Pequeno Príncipe, né? Então você vai identificar essa fala no texto, esse momento no texto, para que você exemplifique a sua resposta ou afirme aquilo que você está falando, tá bom? E aí sim, né, o que a gente havia colocado aí. Na questão de número 4, diz assim: a raposa diz que cativar é uma coisa muito esquecida, né? Considere agora as suas relações e a sua própria experiência pessoal e responda. Você concorda com essa afirmação? Essa é uma resposta pessoal, né? Você acha que o cativar, né, de acordo com aquilo que a raposa está dizendo, é algo esquecido para você? Ou seja, o que é amizade para você? O que para você dentro da amizade é importante a gente conquistar, a gente adquirir, né? Então perceba que existe uma resposta pessoal aí, e essa resposta pessoal ela foi articulada ou desenvolvida a partir da leitura que nós fizemos, tá bom? Então você vai, a partir agora da leitura que você fez, pensar a partir da sua própria experiência. O que de fato é importante? Será que isso acontece na minha vida? E aí você vai desenvolver sua resposta, tá bom? Eu acho que é muito importante, né, gente? É uma questão muito importante. Falando aí pro pessoal. Questão de número 5 diz assim: a raposa valoriza o silêncio nos primeiros encontros entre os amigos e justifica o seu ponto de vista com a afirmação que a linguagem é a fonte de mal-entendidos. Em sua opinião, o que essa afirmação quer dizer? Mais uma vez, essa é a sua opinião, né? Mas se a gente para perceber o contexto da história, quando a raposa fala para o Pequeno Príncipe de primeiro observar, de primeiro se aproximar antes de falar qualquer coisa, ela quer chamar uma atenção, talvez, para as atitudes que talvez são mais importantes do que as palavras, né? E de alguma forma a gente não consegue interpretar muitas vezes aquilo que é dito, que é falado, né? Por isso é importante a gente observar. E a raposa está valorizando isso, né? A partir dessa ideia de conquistar um amigo, a partir desse rótulo que a gente recebe. Olha, eu sou amigo de fulano, sou amigo de ciclano, né? Então a gente precisa entender que a atitude nesse momento é muito importante e que ela está além das palavras, porque as palavras em algum momento elas podem soar de uma forma diferente, elas podem mostrar um significado ou uma intenção que talvez não é aquela que a gente estava pretendendo no início, né? E que a atitude nesse momento, a aproximação, a observação é muito importante, né? Talvez seja isso aí que seja o sentido, né, da história ou dessa passagem, né? Questão de número 6, vamos lá. Em outro momento, a mesma personagem afirma descobrirei o preço da felicidade. Sabemos que então que o preço, em seu sentido próprio, significa valor, custo de algo que se vende, né? No contexto em que ocorre a fala da raposa, qual o significado da palavra preço? Mais uma vez, essa ideia de conquista, né? Ou seja, esse é o preço que a gente precisa assumir e pagar, né? Para que a gente conquiste alguma coisa, nesse caso a própria amizade. É o esforço que eu preciso fazer para que eu então conquiste aquilo que talvez é muito importante. Naquele momento é a amizade entre os dois, né? Talvez seja esse aí o sentido. Questão de número 7. Ao falar com o príncipe, a raposa usa a palavra e expressões como sol, trigo, cor de ouro e dourado. O que elas têm em comum? Elas têm em comum a própria característica do personagem principal, que é o Pequeno Príncipe. Lá no início a gente também vai falar sobre essa característica dele, né? Que é um garotinho, muito simpático, ele tem cabelos que brilham como o sol, né? Que se assemelham ao trigo, né? Ou seja, é uma relação de comparação entre a característica que o Pequeno Príncipe tem, né? Então, é basicamente isso. Questão de número 8. Compare a característica do trigo com as do príncipezinho. Que relação elas que tem entre elas? Exatamente essa relação de comparação que a gente conversou, né? 9. O que faria o trigo deixar de ser inútil para a raposa? Exatamente o fato de que o Pequeno Príncipe agora, sendo um amigo da raposa, e ele sabendo das características que o Pequeno Príncipe tem, ele vai olhar para o trigo e vai se lembrar daquele amigo, vai se lembrar de uma forma diferente. Ou seja, a raposa está dando um outro significado
para o trigo, que é uma aparência ou uma aproximação com uma característica que o Pequeno Príncipe possui, que é os cabelos dourados e por aí vai, né? Questão de número 10, o uso dessa comparação no texto produz um efeito poético. Por quê? E para você, o que seria um efeito poético? É muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Quem foi meu aluno lá no 8º ano, hoje que está no 9º, vai entender isso também. Eu já falei isso em alguns momentos para vocês. Quando eu falo em sentido poético, eu estou querendo dizer que aquele texto, ele me permite pensar diferentes significados sobre alguma coisa. Ele permite que eu possa interpretar alguma coisa, um acontecimento, um personagem de diferentes modos. E isso causa em mim algo que eu nunca havia pensado antes, né? E cada vez que eu leio aquele texto, eu vou ter um sentido diferente. Se eu me permitir, se eu tiver essa sensibilidade, eu vou entender que esse sentido poético me permite interpretar algo ou alguém, ou enfim, o objeto, no caso, se a gente for parar para pensar na arte, enfim, eu vou então entender que aquilo tem diferentes significados, eles alcançam diferentes sentidos que a gente tem. Por isso ele é poético, ele vai além daquela própria palavra, ou daquele próprio significado, ele vai além. E a poesia, ela gera esse sentido. Quando então a gente tem, dentro dessa comparação da raposa, um sentido poético, é que o trigo, quando eu vejo o trigo, ele não é só trigo, né? Ele vai me permitir entender outra coisa, ele vai me levar para um outro lugar. Nesse caso, a lembrança do Pequeno Príncipe, a amizade e por aí vai. Assim, o que a raposa quis dizer com a expressão minha vida será como que cheia de sol. Mais uma vez a gente tem meio que um sentido poético nessa frase, ele me permite a novas interpretações também, né? Então, quando a raposa ela diz para o Pequeno Príncipe que se ela conquistar essa amizade, se eles tiverem essa aproximação e essa amizade, enfim, a vida também será como que repleta de sol, né? Ou seja, cheia de sol. Ele está querendo dizer que essa vida ela terá um maior sentido, né? Ela terá um maior significado, ela terá uma nova importância, né? Então, mais uma vez, o sentido poético dentro de um texto, ele me permite diferentes interpretações. Então, quando ele fala sol aqui, não é somente o sol que a gente sabe que é aquela estrela maior que brilha e que nos ilumina. Mas a gente pega essa característica do sol e traz para a frase, ou seja, o que isso tem a ver? Então, eu começo a perceber que essa característica de iluminar, de dar vida, de dar um novo significado, é aquilo que a raposa, enfim, que esse personagem pretende dizer, né? E ele compara essa ideia do sol como sendo, então, um momento em que essa amizade ou esse vínculo acaba tendo um outro significado, um outro grau de importância. Então, é mais ou menos isso. E aí, por fim, a gente tem uma brincadeira, né? Onde você vai, por meio do texto que a gente leu, do trecho do livro que nós lemos, nós temos uma sugestão agora de pensar qual seria um outro título, né, para essa história, a partir do trecho que a gente leu, né? E aí, mais uma vez, a gente está falando de uma resposta pessoal, a partir daquilo que você leu, a partir daquilo que você entendeu, né? E aí a gente, então, finaliza essa primeira atividade pensando novamente em outras possibilidades sobre o livro. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é que lá no inicinho, quando vocês baixaram a atividade, nós colocamos uma palavrinha chamada descritor, né? O que isso representa? E aí, mais uma vez, a gente colocou o descritor lá em cima, na atividade, a gente quer dizer algo que tem a ver com aquilo que nós esperamos que vocês desenvolvam ao longo da atividade, né? Que é saber entender dentro de um texto alguma informação que no primeiro momento a gente não consegue ver, né? Isso significa dizer que eu preciso ler mais uma vez e me esforçar para que isso aconteça, né? Eu vou ler aquilo que está implícito, ou seja, eu vou ler, o que a gente brinca, né? Eu vou ler nas entrelinhas, eu vou ler aquilo que não está ali no primeiro momento, o que me faz entender que eu preciso pensar sobre o que eu estou lendo para então poder responder, né? E essa é uma habilidade, isso é algo que está presente em todas as disciplinas, que é importante que vocês e nós possamos exercitar sempre,
Por isso que a leitura é muito importante. Às vezes a gente olha para um exercício como esse e fala, mas o que isso tem a ver com matemática? O que isso tem a ver com ciências? Enfim, mas se eu paro para perceber que a interpretação de texto me ajuda em todas as áreas, um exercício como esse é muito importante. Então, nesse período, nós vamos muito mais desenvolver essas habilidades, né, para que lá na frente a gente possa melhorar, né, no nosso desempenho, nas disciplinas, ou além delas também na nossa própria vida, na nossa própria experiência pessoal, tá certo? Então, mais uma vez, aproveitem esse tempo, se dediquem, estudem e a gente se vê em breve então, tá bom? E é isso, a gente vai conversando, eu vou me ajustando aqui no vídeo, isso também é muito novo para mim, para nós, e aí a gente vai se encontrando por aí enquanto durar a quarentena, tá bom? Um beijo e até breve.